Hoje você vai conhecer a famosa antena Corner 9.2 estendida nos seus detalhes, comprimento, quais são os componentes para montar a antena e como você pode ter essa antena aí na sua casa. Mas um detalhe e um alerta mas muito importante. Antes de assistir o vídeo, tenha certeza que essa antena é para você. E por que eu digo isso? Porque não é simplesmente montar a antena, colocar em cima do telhado e sair escutando emissoras. Existem outros detalhes que fazem com que o sinal possa chegar na sua região. Não adianta nada você ter uma antena de 10 metros de comprimento e não ter propagação na sua região, só as emissoras locais. É preciso que existam dutos de propagação troposféricos que possam levar o sinal até você. Aquele sinal fraquinho precisa estar chegando. Talvez o seu receptor com a antena portátil não vá perceber ele. Uma antena de alto ganho, sim, vai perceber. Mas se você entrar na emoção, nossa, o Fábio está mostrando lá que está recebendo várias emissoras que não recebe com rádio portátil ou melhorou 200% o sinal, tenha cuidado. Aqui onde eu moro tem muita inversão térmica, umidade, calor, frio e isso favorece muito a esses dutos de propagação. Sul e Sudeste são regiões muito boas do Brasil para esse tipo de escuta. Todo o litoral brasileiro é excelente, mas você pode estar no meio do sertão nordestino e aí, se não tiver inversão térmica, você vai ter dificuldade de receber FMs por propagação tropo. Mas existem outros tipos de propagação, como a esporádica. Essa propagação é bem mais rara e difícil de saber quando vai acontecer. Não há como prever, mas você pode sim ter a antena e praticar o DX desde que essa seja a sua finalidade principal. Talvez a Corner não seja a antena para você. Provavelmente uma antena de polo seja o suficiente para fazer você ter os sinais regionais, semilocais com boa qualidade. O que eu não quero é que ninguém se decepcione de gastar com uma antena, comprando componentes, alumínio, montar a antena e daqui a pouco não receber os sinais. Eu tive uma experiência nos meses de janeiro e fevereiro, onde aqui tem muita inversão térmica, onde não teve propagação acima de 150 km. 2 meses. E eu fiquei escutando as emissoras regionais. Ligava o rádio todo dia e não aparecia nenhuma novidade. Então você conhecendo a sua região, é provável que você consiga fazer boas escutas em determinadas épocas do ano, em outras não, ou pode ser que você esteja numa região bem ruim, e aí pode ter aquilo que eu chamo sempre daquelas aberturas raras, que podem acontecer 2, 3 vezes por ano, mas eu sempre digo, propagação um dia chega, o sinal de uma emissora em grande distância um dia chega. Embora eu esteja em um local alto, a 800 metros do nível do mar, próximo ao litoral, é possível que você também consiga fazer escutas DX em grande distância. Nós temos da região sudeste até o sul, entrando na Argentina, possibilidades imensas, até mesmo quem está no litoral. Nós temos um DXista no litoral carioca que recentemente escutou Montevidéu, escutou o Rio Grande do Sul, por propagação troposférica pelo mar. E eu aqui não estava conseguindo escutar mais de 500, 600 quilômetros, isso no mesmo dia. Então as possibilidades são imensas desde que exista a famosa propagação troposférica. Então não se desespere se você gastar dinheiro com uma antena desta qualidade e não obter os mesmos resultados. Os resultados, eles aparecem dentro daquilo que você espera de qualidade de sinal. É uma antena que vai sim melhorar o sinal dentro de um raio de 150, 200 quilômetros, até mais, dependendo da região, mas ela não vai fazer milagre. O sinal precisa chegar até você. Ok? Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei já há alguns dias, algumas partes. Na verdade eu gravei em vários dias, eu vou colocar aqui partes de vídeos que eu fiz nos shorts. Vou colocar no vídeo também, que eu acho importante ter essas partes aqui para vocês fazerem a comparação, quem não viu, quem viu, rever o vídeo. E no final você decidir se realmente quer ter uma antena de altíssima qualidade na sua região, gastar um pouquinho com a antena e poder escutar emissoras com qualidade, ou até mesmo emissoras em grandes distâncias. Antena Corner 9.2. Essa antena foi originalmente concebida para trabalhar de 88 a 108 MHz. É uma antena de 9 elementos, com um refletor muito bom, porém ela foi modificada pelo seu criador, o Peter Corner, para que pudéssemos também receber os sinais
na nossa banda estendida aqui no Brasil. E para minha surpresa, eu recebi do Peter um e-mail com a antena Corner 9.2 modificada, que recebe o sinal de 76 MHz até 108 MHz. Eu acho importante que a gente possa compartilhar esse conhecimento para que o maior número de pessoas possíveis possam receber esses dados e ter também à sua disposição essa antena e aumentar o hobby no Brasil, aumentar a rádio escuta, o DX no FM, já que estamos mais carentes, principalmente aquela turma que fazia e faz até hoje DX na amplitude modulada. Mas você vai conhecer então um pouquinho agora dos detalhes dessa antena que realmente me surpreendeu na sua capacidade de recepção. E mais um detalhe importante, essa é a antena, vamos dizer assim, Júnior. Na verdade, ela possui 3 versões, mas as modificadas são a 9.2 e a 19.2, que é uma antena de 19 elementos. Então, falando um pouquinho sobre a gôndola que faz o refletor. Ela é maior que o comprimento da antena. A antena, ela possui no máximo 2,3 metros de comprimento, com a gôndola medindo aqui na posição vertical, o elemento maior 2,16 metros. Então, o refletor é maior que a antena em si, mas é importante porque recebe os sinais de toda a banda estendida também, com boa qualidade na banda convencional do FM. Então, o que eu usei aqui para montar a antena? Como eu não consegui na minha região um alumínio de 25 milímetros, eu coloquei aqui um de 31 milímetros. Usei as abraçadeiras DIN e também alumínios de 3/8 para poder fazer a construção dessa antena aqui. Aproveitei parte da minha antiga antena Amplimatic para fazer o dipolo dobrado de 10 milímetros. Todos os demais elementos são de 3/8. Então a abraçadeira DIN e os parafusos inox para que pudesse garantir a qualidade sem nenhum tipo de ferrugem com as intempéries do tempo. Aqui, para fazer a ligação da gôndola horizontal com a vertical, eu poderia ter utilizado alguns pedaços de chapa de alumínio. Mas eu peguei ferro, peguei um serralheiro que fez para mim esse T, que para o tamanho aqui da gôndola vertical ficou muito bom. Ficou um pouquinho mais pesado, mas ficou bem resistente também. Então aqui vocês podem ver a antena toda ela já montada. E eu cometi um erro na construção da antena. Inclusive eu mandei um e-mail para o Peter perguntando se isso ia influenciar no rendimento da antena. Como vocês podem ver, o refletor central está um pouquinho mais baixo que os demais elementos. Bom, aqui acho que vocês vão conseguir ver melhor. Olha só. E aí o Peter me respondeu dizendo que ele fez o projeto da antena com uma diferença de 2 a 3 centímetros, que isso não influenciaria em nada no campo magnético da antena e que houve até uma leve melhora com essa diferença aqui. Então, se vocês forem fazer essa antena, montar essa antena, vocês podem fazer ela alinhada exatamente com os demais elementos para que fique tudo ok. Então está ela, a Corner 9.2, projeto do Peter Corner. Eu quero agradecer muito ao Peter por esse projeto, porque eu tenho certeza que muitos DXistas aqui no Brasil vão aproveitar essa antena. É um tamanho muito bom para quem não tem muito espaço. Eu aqui estou perto de 2 barrancos e eu não teria como colocar uma antena de 19 elementos no momento, porque eu teria que ter uma torre para sustentar ela. E aqui eu tenho a casa do lado de cá e ficaria bem difícil de eu fazer o estaiamento dessa antena. Então essa antena aqui já vai me servir bem mais em relação à outra que eu estou utilizando lá, que é a LogAg, que é uma antena muito boa. Vocês não pensem que aquela antena é ruim, ela não é não, ela tem boa direcionalidade, boa recepção. Aí tá a LogAg, uma antena guerreira, inclusive teve alguns galhos de uma árvore que caiu em cima dela, tá para notar ali, ó, levemente curvado, mas ela aguenta o tranco. É uma antena muito boa, gente, não pense que ela é uma antena ruim, que ela não é uma antena excelente. É que a Corner tem particularidades diferentes da LogAg, que permite ter um ganho melhor e uma recepção melhor de sinal também.
Então, para quem quiser fazer uma antena com bom rendimento também, eu sempre aconselho a LogAg, porque ela trabalha muito bem. São 3 dipolos em curto, com fio cruzado, um refletor e 3 diretores. Mas essa antena aqui tem características diferentes que garantem um bom sinal no FM. Agora eu vou mostrar para vocês o antes e o depois das antenas. Vamos mostrar um pouquinho da LogAg e depois com a Corner como ficou o sinal da minha recepção aqui. De demolição.com. Pra gente, qual foi o louvor que marcou a sua vida? Aqui na Rádio AD Belém FM, você também vai ouvir louvores que marcaram a sua. Quero agradecer mais uma vez ao Peter Corner por ter enviado esse projeto, aliás, os projetos, né? Esse é o pequeno e tem um projeto maior. Quem sabe no futuro eu consiga realizar a montagem dela num espaço melhor, mas é importante o compartilhamento de conhecimento. Assim a gente pode aumentar essa comunidade, que é muito importante para que a gente possa manter o DX em atividade. Eu sei que o FM ele tem algumas particularidades, é um pouco diferente do AM, você precisa muito do clima para poder escutar emissoras em grandes distâncias, mas eu tenho certeza que com essa antena aqui, dependendo de onde você mora, você vai conseguir fazer escutas de emissoras acima de 1000 quilômetros. Quais componentes eu preciso ter para montar essa antena? Eu vou passar os componentes que eu usei. Você pode criar os seus isoladores, as suas abraçadeiras para separar os elementos da gôndola, ou pode comprar, como eu fiz, através de locais especializados que vendem tanto as abraçadeiras como parafusos e casas de alumínio, distribuidoras de alumínio onde você pode conseguir as medidas para fazer essa antena. Aqui estão as arruelas de inox, DIN 125 aqui, número 6. Depois utilizei parafusos Allen cilíndricos de inox, DIN 912, 1x30. Praticamente usei tudo de inox, tá? Porca sextavada DIN 934. Para segurar a antena ao mastro, usei os parafusos também de inox um pouquinho maior. Para ligar o cabo da antena e o balão ao dipolo dobrado, eu utilizei terminais de compressão. Na verdade, eu também utilizei solda, né, estanho, para deixar bem firme e para que não houvesse nenhum tipo de problema da conexão do cabo com o dipolo dobrado. Agora eu liguei os elementos, a abraçadeira, a gôndola com rebites. Por esses rebites aqui, ó. Rebites com rosca para dar um acabamento legal. Você pode pegar um parafuso e atravessar a gôndola e prender com a porca do outro lado. Mas olha aqui, ó. Com o rebite com rosca, ele vai ficar bem mais acabado e vai deixar a antena mais bonita. Para prender a antena ao mastro, eu utilizei essas abraçadeiras tipo U. No meu caso aqui, como eu uso um cano fino de 3 quartos, esses aqui foram suficientes para mim. Claro que a minha antena não está muito alta, ela está a 6 metros do solo, já é uma altura satisfatória para a antena, mas dependendo do cano que você utilizar, e sim, você vai precisar de uma abraçadeira tipo U bem maior que essa aqui. Essa aqui é para 3 quartos. Para segurar os elementos ao corpo da antena, eu utilizei essas abraçadeiras. Essas abraçadeiras são abraçadeiras DIN 3015. Você pode comprar diretamente nas metalúrgicas que produzem esse tipo de produto. Se eles não venderem direto ao consumidor, vão indicar um local onde você pode adquirir para um preço acessível. Não sai desesperadamente procurando no Mercado Livre, porque tem gente vendendo isso aqui a preço de ouro. Não faz o menor sentido você gastar. Se você não quiser fabricar e quiser comprar pronto, essas abraçadeiras são maravilhosas, elas prendem muito bem os elementos ao corpo da antena. Muita gente me perguntou como produzir, como criar o balão para fazer o casamento da antena, que é em torno de 300 ohms, com o cabo de 75.
Bom, você vai olhar o cabo que você tem, que você comprar, e no cabo vai ter as especificações dele. Malha, velocidade de propagação, então você vai fazer uma conta bem simples para saber o comprimento do balão para a antena, para fazer esse casamento, balão de fio. Então, para simplificar, eu vou passar o cálculo da antena, do balão, para que você possa ter facilidade aí em sabendo o fator de velocidade do cabo, como chegar ao comprimento do balão. Então, nós vamos utilizar aqui no caso, no exemplo, o fator de velocidade do meu cabo, que é 0,83. Então, 0,83 nós vamos multiplicar por meia onda, que é 150. E vamos dividir pelo centro da frequência. Na antena Corner é em torno de 92 MHz. A antena vai de 76 a 108. Então, fica por volta de 92, divididos por 92 MHz. Então, o comprimento do cabo para fazer o balão será de 1,353 m, 1,35 m para fazer esse balão. Bom, aqui eu tenho então um balão pronto já. Esse aqui foi o primeiro balão que eu fiz, que eu acabei errando o cálculo. Ele ficou com 1,22 m, mas serve para mostrar para vocês o comprimento. Então, no meu caso, deu 1,35 m. Então, eu fiz várias voltas. Pode ser 3, pode ser 4. Se você quiser deixar menor, pode dar mais voltas. E liguei, tá? Aqui é o mais importante, tá? Você não vai ligar a malha na antena. A malha não fica ligada na antena. Você vai ligar um polo e outro polo. O cabo que vai para a antena, você vai ligar um polo junto com esse e a malha do cabo de descida junto com essa malha aqui. Importante salientar que esses dois pontos precisam ser o mais curto possível dentro do tamanho que você calculou, no caso 1,35 m no meu aqui, para que não haja nenhum problema na impedância, para fugir da impedância. Então, recapitulando, para você fazer o balão, você primeiro precisa saber a velocidade, o fator de velocidade do cabo. Sabendo o fator de velocidade do cabo, você vai saber o cálculo, que é, no meu caso, 0,83, que é a especificação que está no meu cabo, divididos por meia onda, que é 150, divididos pelo centro da frequência, no caso da antena Corner estendida, 92, que vai dar o resultado em metros para fazer o balão. Então, o balão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o balanceamento do cabo de descida com a impedância da antena, que é mais alta. Bom, agora eu vou terminar de fixar o balão aqui, ó, na dipolo. Já coloquei 2 parafusos aqui. Coloquei aqui uma coloquei uma fita isolante líquida. Esse aqui é o balão 4:1. Tem 1,35 m de comprimento. Aqui tem mais 2 ferrites para fazer mais uma filtragem extra, caso passe algum ruído. E sempre passa, porque se o ruído vem pela antena fica um pouquinho difícil. E agora eu vou apertar aqui os parafusos. Infelizmente eu queria colocar uma caixinha aqui, mas a caixa que eu tenho não vai dar. Então eu vou isolar bem isso aqui, vou colocar cola quente mais fita isolante líquida para deixar esses contatos com qualidade aqui para durar um bom tempo no mastro. Agora o momento que todo mundo estava esperando, que são os dados técnicos de montagem da antena em centímetros para facilitar. Prestem bem atenção, porque é muito importante que vocês não errem o tamanho dos elementos nem os espaçamentos. Isso vai dar uma diferença muito grande depois na recepção. Vamos começar ali pela gôndola vertical. O primeiro elemento, ele está 5 centímetros à frente, primeiro elemento do alto, do elemento central do refletor. Então, o elemento central, que tem 2,16 metros, ele precisa estar a 5 centímetros de distância atrás do elemento superior de 2,12 metros e do elemento inferior de 2,12 metros. Do elemento central do refletor, o elemento de 2,16 metros, vocês vão contar 45,05 centímetros
até o refletor. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pegar do meio do elemento principal da central do refletor até o meio do primeiro elemento do dipolo dobrado, e exatamente nesse ponto tem que dar 45,05 centímetros. E vocês vão repetir essa contagem de espaço para todos os elementos. Do elemento do dipolo que vai estar na frente do diretor, que tem 1,33 m, vocês vão fazer a mesma coisa. Do meio do elemento até o meio do elemento de 1,33 m tem que ter 10,01 centímetros e assim por diante, até fechar 2,03 metros lá na frente, com um elemento menor de 1,15 m, ok? Se vocês errarem esses espaçamentos, se começar a dar diferença no comprimento e nos espaçamentos da antena, ela não vai ficar perfeita e vai perder rendimento. Então está esquematizado de maneira clara, simples, para que ninguém se perca na hora da montagem. Vocês conseguindo deixar todos os espaçamentos corretos, em comprimento, em largura da antena, vocês vão ter uma antena perfeita para ter escutas no FM de 76 MHz a 108 MHz. Passado a limpo, tudo o que você precisava saber sobre a antena estendida 9.2 da Corner, aliás, do Peter Corner. Eu quero que você agora coloque aqui nos comentários, assim que você fizer a sua antena, ou até mesmo agradecer ao projeto, coloque aqui embaixo nos comentários: obrigado, Peter Corner, pelo projeto da antena, porque o mérito é todo dele, eu só estou repassando o conhecimento que eu recebi. E eu espero que vocês possam fazer grande proveito desse conhecimento. E um aviso importante: é uma antena que tem copyright, ou seja, direitos autorais. Você não vai sair montando antena e vendendo sem a autorização do Peter Corner, ok? Então, gente, um grande abraço, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer para que eu possa trazer mais vídeos como esse de caráter educativo, científico e que possa trazer conhecimento e melhorar o DX no FM aqui no nosso país e também no exterior, porque eu sei que tem muita gente que segue esse canal em outros países. Grande abraço e até a próxima!